Eu sou o Bruno Ribeiro, esse é mais um vídeo que eu faço aqui para o meu canal Atmosfera Livre. Aí essa semana tem alguns eventos interessantes que aconteceram em torno da América do Sul que eu vou discutir um pouco. Um deles foi essa chuva intensa que aconteceu aqui no norte e nordeste do Rio Grande do Sul e extremo sul de Santa Catarina entre os dias 15 e 17. Esse mapa aqui mostra a precipitação nos últimos 3 dias, desde o no dia 17. E houve mais de 150 milímetros aqui em partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esse mapa aqui da Sigma Meteorologia, que tem as estações do IMET e também outras estações particulares, mostram algumas estações aqui, mostra algumas estações com mais de 200 milímetros até em alguns pontos. E houve alguns transtornos até na região metropolitana de Porto Alegre, embora não tenha chovido tanto, mas houve alagamento, já que as águas ainda seguem bastante altas por lá. Então houve uma série de transtornos também aqui na serra, com alguns deslizamentos de terra e bloqueio de rodovias, etc. Então foi um evento com alguns impactos aí na região. E, em particular essa área aqui do extremo nordeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, onde houve alguns acumulados bastante expressivos aqui. Eu também vou comentar um pouco sobre o frio que aconteceu na Patagônia chilena. A gente tem aqui alguns mapas de temperatura mínima no dia 22, por exemplo. Então houve temperaturas aí de menos 17, menos 15 em alguns pontos da Patagônia, do sul da Patagônia, tanto no Chile quanto na Argentina. E no Chile, se não me engano, em Punta Arenas foi uma das temperaturas mais baixas nos últimos anos. Dá para ver, por exemplo, aqui que teve mínima de menos 12. E dá para ver que foi uma temperatura bastante baixa comparada às outras temperaturas que aconteceram nesse inverno, né, até agora. Então foi um frio bastante intenso que aconteceu na Patagônia. E além disso, teve outros dois eventos de tempo severo. Um evento de tempo severo no sul do Brasil, onde teve granizo grande no Rio Grande do Sul, principalmente, no dia 18 e madrugada do dia 19. E hoje, no dia 23, também tem acontecido tempo severo no Rio Grande do Sul, com granizo bastante grande. Aqui uma imagem de radar que mostra, nesse momento, essa intensa supercélula aqui avançando pelo norte do Rio Grande do Sul. Então vou brevemente comentar um pouco sobre esses eventos também e a relação entre todos esses eventos, né, num contexto de maior escala. Então, começando pela chuva intensa no Rio Grande do Sul, eu vou voltar aqui. A chuva intensa aconteceu entre os dias 15 e 17, principalmente entre os dias 16 e 17. E a gente observa que em grande escala, olhando o mapa em 500 HPA, tem essa ampla área de baixa pressão aqui no extremo sul do Oceano Atlântico. Uma ampla crista, que é algo que a gente tem observado aqui no Pacífico Sudeste, só que dessa vez ela está até um pouco mais avançando em direção à Antártica, né? Também em direção a latitudes bem mais altas. E isso tem um papel importante na onda de frio que aconteceu no Chile, que eu vou comentar depois. Mas voltando para a chuva intensa aqui no Rio Grande do Sul, então tem essa intensa crista, tem uma circulação anticiclônica aqui sobre o Pacífico, esse cavado que avança pela costa do Chile, e o escoamento sobre latitudes subtropicais aqui da América do Sul, em que se observa um cavado avançando os anos, mais ou menos. Só que esse cavado é bastante suave, né? É um cavado bastante alongado, vamos dizer assim, né? É um escoamento de noroeste que se estende até o Oceano Atlântico, e ao longo desse escoamento de noroeste tem esse cavado aqui que está mais ou menos sobre os Andes, nesse dia aqui, que é no início do dia 17, e também tem outras perturbações nesse escoamento sobre o sul do Brasil. Então é um escoamento bastante lento, né, vamos dizer assim, em que tem escoamento de noroeste que se mantém aqui, por exemplo, no dia 15 dá para ver que é um cavado bastante alongado, né, meridionalmente, ou não, na verdade zonalmente, né. É um cavado que não é muito agudo, mas ele se alonga, né, em direção ao leste. O que significa que é um escoamento em escala sinótica que vai levar um tempo até passar, né? Então ele vai se manter mais ou menos nessa situação por alguns dias, que é o que facilitou essa persistência dessa chuva intensa sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E em superfície, né, como não tem um cavado tão intenso assim avançando, para ver que o cavado até ele era um pouco mais intenso aqui no dia 13, aí teve alguma chuva intensa aqui no Chile.
Mas depois ele, conforme ele avança em direção a leste, atravessa os Andes, ele perde bastante amplitude e se torna mais alguns distúrbios, né, em médios níveis, que se vê aqui em amarelo no campo de vorticidade em 500 HPa. E em superfície, se a gente olhar o campo de vorticidade, isso aqui é vorticidade entre 925 e 850 HPa em contornos pretos, que está mais ou menos associada à posição da frente. Então teve essa frente fria que avançou aqui no dia 14, em direção ao Rio Grande do Sul, associada àquele cavado, né, que dá para ver aqui pelo campo de temperatura potencial na tropopausa dinâmica. Então essa frente avançou até o Rio Grande do Sul, só que aí dá para ver que ela estaciona entre os centro-norte do Rio Grande do Sul no dia 16, e ela segue parada na mesma região por um bom tempo, né? Então essa frente ela era uma frente fria que se tornou uma frente estacionária sobre o Rio Grande do Sul e aí manteve a precipitação, né, o levantamento em escala sinótica sobre a mesma região e acumulados expressivos de chuva. E se a gente analisar aqui em 700 HPa, esse aqui é o campo de água precipitável e vento e altura geopotencial e temperatura em 700 HPa, então você observa que, voltando aqui no dia 14, então teve bastante incursão de umidade aqui em direção à Argentina e Uruguai, no dia 14, depois a frente fria avançou em direção ao Rio Grande do Sul, e esse anticiclone que está bastante intenso aqui na costa do Brasil, ele também mantém esse escoamento de norte a noroeste aqui vindo da bacia amazônica bastante intenso, então tinha água precipitável aí bastante elevada, acima de 40 milímetros no Rio Grande do Sul quando aconteceu a chuva intensa, né? Então escoamento de noroeste, convergência nessa região, dá para ver que tem escoamento de noroeste e depois vira para um escoamento mais de sul-sudoeste aqui no sul do Rio Grande do Sul, Uruguai. Então dá para inferir bastante convergência no centro norte do Rio Grande do Sul, né, nessa situação aqui. E essa banda de água precipitável acima de 40 milímetros, que é o amarelo, ela se mantém, né, naquela mesma região até que o evento acaba aí no dia 17. Então, um sistema bem clássico, né, uma frente estacionária que se estende até o Oceano Atlântico e que mantém esse ramo sobre o Rio Grande do Sul, onde tem escoamento de noroeste, convergência em baixos níveis e movimento ascendente que mantém a convecção. E além disso, se a gente olhar os jatos aqui em 250 HPa, que é esse sombreado aqui, então dá para ver que tem vento aí no dia 15 associado àquele cavado, né, vento acima de 60 até 70 metros por segundo associado a esse jato. E depois no dia 16, conforme a gente avança no tempo aqui, dá para ver que o jato se posiciona numa posição bem favorável a movimento ascendente sobre o Rio Grande do Sul. Esse vermelho aqui é movimento ascendente entre 600 e 400 HPa. Então, bem na entrada equatorial do jato aqui tem movimento ascendente e dá para ver o vetor de vento divergente aqui em altos níveis associado também a essa circulação do jato, né? Como que ele cruza o jato, né? Enquanto tem movimento ascendente na entrada equatorial do jato, tem movimento descendente na entrada polar do jato. Então isso favorece essa circulação agiostrófica direta que mantém movimento ascendente sobre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e precipitação intensa. Bom, e depois dessa precipitação intensa, né? Bom, outro fator que na verdade eu vou mencionar brevemente é o fato de que aconteceu essa precipitação bastante expressiva aqui nessa área de Santa Catarina, e eu acredito que isso se deve principalmente ao escoamento de sudeste que havia, né, nessa região aqui. Se a gente olhar o campo de superfície aqui, não dá para ver muito bem o vento aqui em 10 metros, mas consegue ver um vento de sudeste, né, nessa área aqui ao longo do dia 16, e aqui no final do dia 16 e 17 dá para ver esse vento de sudeste, por vezes leste-sudeste. E essa área de Santa Catarina aqui, ela tem a Serra Geral, né? E com o vento de leste-sudeste favorece levantamento orográfico também aqui. E eu acredito que isso é algo que os modelos não estavam prevendo muito bem, não havia tanta precipitação assim nessa área, mas de fato aconteceu bastante precipitação nessa área, de acordo com essa estação aqui, inclusive foram mais 320 milímetros, embora seja um dado não oficial, né? Então eu acredito que isso se deve principalmente a esse escoamento de leste. Mas também houve alguma precipitação ao longo da costa, né, onde não tem orografia tão acentuada. Então
É questionável se isso foi apenas influência da topografia, né? Mas enfim, um fator interessante essa organização de mesoscala aí da precipitação intensa. E analisando em termos de anomalia de água precipitável, né, esse campo aqui mostra a anomalia de água precipitável, então conforme a frente fria avançou, dá para ver que esses 40, 45 milímetros de água precipitável estavam associados a 2 a 3 desvios padrão acima da média, né? Então apesar de ser uma situação sinótica bastante comum, a água precipitável era bastante acima da média nessa região, que favoreceu esses acumulados bastante expressivos, né? Em muitas dessas áreas, 200, 300 milímetros de precipitação é 2 meses, é equivalente a cerca de 2 meses de chuva nessa época do ano. Bom, aí no dia 18, no dia 17 essa frente avançou como uma frente fria em direção a Santa Catarina, Paraná. E aí no dia 18, esse escoamento de noroeste ele se manteve e essa frente começou a avançar para sul como uma frente quente, né? A gente vê aqui esse campo de temperatura potencial equivalente a 850 kPa, o escoamento de noroeste se mantendo, dá para ver aqui onde está mais ou menos a frente quente, 850 kPa. E conforme essa frente quente avançou para sul, houve algumas ocorrências de granizo no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui nesse campo de Cape em superfície. Esse aqui é o campo de Cape em superfície, não é o campo de Cape mais instável, mas dá para notar aqui que essa massa de ar quente e úmido avançou rapidamente em direção ao Rio Grande do Sul e recuperou bastante, né, o perfil termodinâmico aqui com Cape acima de 1.500 joules por quilograma. Então houve algumas ocorrências de tempo severo aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui tem um mapa até melhor que mostra o Cape da parcela mais estável. Dá para ver aqui que tinha Cape acima de 1.000 joules por quilograma aqui em azul. E esses elementos bastante intensos, né, aqui entre 0 e 6 km acima de 50 nós, que é amplamente favorável a tempestades severas e organizadas. E depois houve essas ocorrências de granizo no Rio Grande do Sul e aí entre os dias 19, 20 e 21 houve algumas ocorrências de granizo grande também aqui no Uruguai. Dá para ver que, por exemplo, aqui na madrugada do dia 22 havia um padrão aqui bastante favorável a tempestades severas com mais de 2.000 joules por quilograma de Cape e esses elementos bastante intensos aqui no Uruguai, por exemplo. Então teve uma série de ocorrências de granizo grande aqui no Uruguai nesse período. E aí no dia 23, que é hoje, né, a gente vê que durante a tarde, conforme essa frente agora avança como uma frente fria, a gente vê que tem também um padrão ainda mais favorável ao tempo severo, com maior instabilidade termodinâmica aqui no Rio Grande do Sul, hoje à tarde, e observando o radar aqui de Morro de Greve, a gente vê que houve algumas tempestades bastante intensas com alta refletividade, tem alguns registros de granizo até associados a essa tempestade aqui, em particular que foi maior do que 8 centímetros, né? Então, um granizo muito grande associado a essas tempestades severas que acontecem no Rio Grande do Sul. E só como exemplo aqui, uma sondagem do GFS, mais ou menos nesse horário, mostrando aí bastante alto esses elementos e as hológrafas bastante retas, né? Então, bastante favorável a granizo. Bom, e agora voltando um pouco no tempo, de volta aí para o dia 20, né? Houve também essa onda de ar frio aí no Chile, conforme eu mencionei antes. Teve alguns registros aí de bastante frio nessas áreas aqui do extremo sul do Chile e sul da Argentina, na Patagônia. Aqui é um campo do GFS, da análise do GFS, às 6 UTC, aqui às 12 UTC. Então dá para ver que no final da madrugada, início da manhã, havia temperaturas bastante baixas nessa área da Patagônia aqui. E esse frio ele esteve associado principalmente a uma das primeiras incursões de ar frio que ocorreu na Patagônia, né? Apesar de ter estado um pouco frio na Patagônia nas últimas semanas, não houve uma incursão de ar frio dessa magnitude até agora, né? Como a que ocorreu aí nos últimos 3, 4 dias. Então, se a gente observar aqui o campo em 500 HPA novamente, em grande escala, a gente vê essa crista intensa aqui sobre o sudeste do Pacífico, e essa crista ela esteve presente em muitas situações de
de tempo severo e precipitação intensa aqui no sul do Brasil nesses últimos meses. Só que o que aconteceu dessa vez é que essa crista ela se deslocou mais em direção a latitudes mais altas, em direção à Antártica, e isso favoreceu essa incursão de ar frio aqui em direção ao Chile. Pela primeira vez, é uma posição um pouco diferente da que aconteceu em alguns eventos passados. Né? A gente observa que conforme essa crista avança aqui no dia 15, 16, ela avança em direção a latitudes bem altas, né? Aqui, menos 60 graus sul, menos 70 graus sul, então ela avança bem em direção à Antártica, e isso favorece esse escoamento de sul aqui sobre a Península Antártica, né? Que também é favorecido por essa baixa pressão que estava aqui sobre o Oceano Atlântico, que tem persistido aqui por alguns dias, né? Por ver que tem uma área de baixa pressão aqui em 500 HPA que se manteve a leste da Península Antártica, e depois ela acabou até se intensificando associada a esse cavado aqui. E aqui é quando aconteceu a entrada de ar frio, né? Dá para ver que o ar aqui na Patagônia ele estava nesse azul claro aqui, que é a temperatura potencial equivalente em torno de 270, 280 graus Celsius, Kelvin. Só que conforme a gente avança no tempo aqui em direção ao dia 17, 18, a gente vê que tem ar um pouco mais frio aqui, né, avançando em direção à Patagônia, aqui com temperaturas já 260 e entre 260 e 270. E aqui tem uma quebra aqui nos mapas, mas a gente segue avançando no tempo. E a gente vê que novamente no dia 22, 23 tem uma nova incursão de ar um pouco mais frio ainda, né? Mas o frio principal aconteceu aqui, né, entre os dias 18 e 20, né? Acho que esses mapas aqui mostram um pouco melhor. Temperatura potencial equivalente a 850 HPA. Então aqui é o dia 18, a gente observa que em torno de 265 a 270 mais ou menos. Dia 19, dia 20. E aí foram nesses dias, entre os dias 18 e 20 mais ou menos, que se observaram as temperaturas bastante baixas na Patagônia chilena. Então essas temperaturas estiveram associadas a essa mudança desse posicionamento dessa alta anômala, né? Acho que mostrando a altura geopotencial aqui em 500 a gente consegue ver como que essa alta anômala ela vai avançando em direção a leste, inclusive se intensifica aqui, né, entre os dias 16 e 17. E aí favorece essa incursão de ar mais frio aqui em direção à Patagônia chilena, né, com esse vento sul aqui intenso sobre a Península Antártica. Bom, e para finalizar, é algo que eu queria comentar também, a relação entre esses fenômenos que tem acontecido aí na América do Sul com outro fenômeno que foi interessante que aconteceu na América Central. Então, se a gente voltar no tempo lá para o dia 14, mais ou menos, e analisar o campo aqui em 700 HPA, a gente vê que começa a se desenvolver aqui na América Central um amplo giro em escala sinótica, aqui, que é algo chamado de como se fosse um giro tropical, né? Que não é uma tempestade tropical, mas ele é um giro em grande escala, escala sinótica. E ele se organiza conforme tem uma área com vorticidade que não é muito intensa, mas ela é bastante ampla. E aí começa a se organizar essa circulação ciclônica aqui. A gente observa bem claro que isso no dia 16, por exemplo. E essa circulação ciclônica ela acaba causando convergência de umidade, né, em baixos níveis, então acaba, nessa época do ano, no verão, no hemisfério norte, acaba favorecendo água precipitável aí de 60 a 70 milímetros em alguns pontos, né, e isso pode causar chuva intensa em vários pontos aqui da América Central. E nesse caso, esse amplo giro tropical aqui, ele acabou gerando a primeira tempestade nomeada no Golfo do México, né, no Atlântico Norte, de maneira geral, mas ocorreu no Golfo do México, que acabou causando precipitação intensa entre o norte do México e sul dos Estados Unidos, aqui entre os dias 18 e 19, dá para ver aqui essa intensa circulação aqui em 700 HPA. Só que esse giro ele começou bem antes, né, que já entre o dia 14 e 15 a gente começa a observar que o giro ganha maior intensidade. E como ele está associado a água precipitável alta, tem convecção tropical bastante ativa naquela área, né? Então aqui, por exemplo, se a gente voltar no tempo,
lá no dia 14 e avançar até o dia 17, eu observo que tem vários sistemas convectivos que ocorrem nessa área, então convecção tropical bastante ativa nesse giro ciclônico aqui sobre a América Central. E aí, olhando os campos em altos níveis, a gente vê que tem bastante divergência em altos níveis associada a esse giro ciclônico e a essa alta água precipitável e essa convecção tropical que acontecia lá. E pelo campo de vento divergente em altos níveis, a gente observa que essa divergência em altos níveis ela influencia, de certa maneira, o jato subtropical no Pacífico Sul. A gente vê que tem intensa divergência aqui associada a essa alta água precipitável e esse giro, e tem convergência associada à convergência ao longo do jato subtropical aqui. Então, esse giro anticiclônico ele mantém essa área com vorticidade potencial aqui, que é esse contorno em cinza, concentrada em latitudes mais subtropicais, em vez de, por exemplo, você tem um cavado que avança em direção aos subtrópicos por aqui, que estaria associado a vorticidade potencial mais negativa. Essa divergência em altos níveis ela vai impedir que esse cavado avance. Então isso vai favorecer uma intensificação desse jato em altos níveis e do gradiente de temperatura, que em altos níveis inclusive, que no final das contas acaba tendo uma influência grande na América do Sul, né? Porque esse jato subtropical que está presente aqui no Pacífico, ele influencia a ocorrência de tempo severo e precipitação intensa sobre o sul do Brasil. Então, se a gente avança no tempo aqui, a partir do dia 15, a cada 6 horas, a gente observa que essa intensa divergência em altos níveis associada àquele giro na América Central mantém um intenso jato zonal no Pacífico Leste, né? E esse jato zonal ele acaba afetando as condições de tempo aqui na América do Sul. Então, uma interessante conexão entre a convecção tropical e o que acontece aqui na América do Sul, inclusive essas ocorrências de tempo severo nos dias 18 e hoje no dia 23, e a precipitação intensa, inclusive, que aconteceu antes, entre os dias 16 e 17 no Rio Grande do Sul. Então, é bastante interessante essa conexão aqui que existe, né? Bom, então o vídeo de hoje era isso, né? Obrigado por assistirem e até uma próxima.